Muito boa noite. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. Estamos aqui na Rubra TV, eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é sobre economia e empreendedorismo. E vamos falar sobre esse tema. Está aqui conosco hoje a economista-chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo. Boa noite, Patrícia. Fico muito feliz de estar aqui conosco hoje. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo programa juntos. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 5191-444-555, que a Patrícia vai responder a todas as dúvidas sobre esse assunto aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença da Patrícia Palermo, que é economista-chefe da FEComércio aqui do Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim do mapa das empresas referente ao primeiro quadrimestre deste ano, o Brasil registrou a abertura de mais de 1 milhão de empresas. As micro e pequenas empresas representam hoje 99% de todas as empresas brasileiras. E elas são responsáveis por muitas ocupações hoje, né? E dessas micro e pequenas empresas, mais de 40% são empreendedoras mulheres. Então, vamos lá à pergunta inicial para começar o Papo Certo de hoje. Patrícia, como você vê a performance da economia gaúcha deste ano? O que ajudou e o que prejudicou? Bom, vamos pensar um pouquinho no Rio Grande do Sul, pensando que ele está inserido dentro da economia brasileira, né? A economia brasileira, ela começou o ano com uma série de dificuldades, né? A gente tinha um ano aí com uma previsão de crescimento muito baixa, mas que aos poucos foi ganhando mais força, a economia foi ganhando mais robustez, em grande parte pelos estímulos fiscais que aconteceram, especialmente aí ao longo do primeiro semestre do ano, né? Então, a gente que começou o ano com uma expectativa de crescer em torno de 0,5%, pode ser que encerre o ano crescendo em torno de 2%. Ainda é um crescimento bastante baixo, as expectativas para o ano de 2023 ainda não são boas, mas certamente é um resultado melhor do que se esperava lá inicialmente. O Rio Grande do Sul está dentro desse contexto. Mas o que prejudicou e muito a situação do Rio Grande do Sul nesse ano? A estiagem, né? Como a gente tem um estado que ainda tem uma participação muito grande da agropecuária, né, na definição do seu PIB, a gente vai ter reflexos negativos sobre a atividade econômica justamente em virtude das perdas derivadas da estiagem, né? Se a gente pensar que eu ouvi lavouras que perderam mais de 50% da safra, a gente pode ter uma ideia da penúria que algumas cidades, especialmente do interior do estado, sofrem a partir disso, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Ao longo da pandemia, né, enquanto todo mundo ficava muito preocupado com a questão do fechamento do comércio, das indústrias, né, da impossibilidade de se vender serviços, em vários lugares aqui do Rio Grande do Sul, o impacto maior não foi derivado da pandemia sobre a atividade econômica, mas foi justamente sobre a estiagem que também aconteceu no ano de 2020. E ainda teve, o pessoal foi fazer a colheita ainda, daí começou a chover, daí atrapalhou também, na hora de fazer a colheita também atrapalhou. O ano de 2020 foi trágico para a economia do Rio Grande do Sul, porque justamente se somou esses dois efeitos, né? O efeito da pandemia com o efeito da estiagem. Então, esse ano, a gente passa por um processo de recuperação econômica, né, de restabelecimento da atividade, que já está vindo desde o longo do ano de 2021, mas com certeza o resultado do Rio Grande do Sul é prejudicado em virtude do resultado da agropecuária.
Mas esse resultado, ainda o PIB gaúcho vai ser negativo? Vai ser muito baixo? É que, o que aconteceu, né? A gente está falando de perdas na soja superiores a 50%. Então, isso, com certeza, derruba a atividade econômica, né? Então, a gente tem expectativas de ter resultados ruins no ano de 2022, né? E se espera que, assim como aconteceu em outros anos, a gente tenha aquele PIB do tipo tobogã, né? Isto é, uns anos bem altos e outros anos lá embaixo, como é o que vai acontecer esse ano. Então, ano que vem a gente vai ter uma base provavelmente muito baixa, em que a gente acaba tendo uma recuperação bastante intensa de novo. Ano passado, por exemplo, a gente teve um crescimento muito superior à média brasileira, porque justamente a gente teve uma queda muito maior do que a média brasileira no ano de 2020. É com emoções, né? Com emoção, sempre com emoção. Patrícia, tu comentaste que, tipo, dessa questão da previsão do Brasil, que começou as previsões iniciais lá do início do ano, de muitas entidades, né, e bancos, né, que ficaria em torno de 0,5%, e a gente está trabalhando agora com uma expectativa de PIB brasileiro de 2%, e alguns mais otimistas estão falando até 2,5%. Aí a parte das dificuldades do Rio Grande do Sul, tu respondeste bem. Mas o que está ajudando o Brasil, né, que não se esperava no início do ano, e agora está tendo essa previsão bem positiva, né? O que está ajudando o Brasil a ter esse PIB inesperado, digamos assim? Vamos lá, né? Eu fazia parte, né, do conjunto dos economistas que lá no início do ano tinham uma expectativa bastante baixa do desempenho da economia brasileira no ano de 2022. E as razões eram bastante óbvias até, né? A gente estava vindo numa escalada de juros, obviamente, né, diminui o ímpeto das pessoas de consumirem, de haver investimento. Financiar a casa própria. Financiar várias coisas, financiar consumo, financiar investimento, que seja, né? A gente tinha a inflação vindo em alta também, que acabava corroendo o poder de compra das famílias e também das empresas. Mas tinha algumas coisas que não estavam no radar. E entre as coisas que não estavam especialmente no radar, estavam os impulsos fiscais que a gente recebeu ao longo especialmente do primeiro semestre desse ano, né? Então, quando a gente vê, né, o Auxílio Brasil substituindo, por exemplo, o Bolsa Família, quando a gente vê adiantamento de 13º salário, quando a gente vê pagamentos de abono, todas essas coisas vão injetando recursos na atividade econômica e ela vai crescendo, né? Então, do mesmo jeito que a atividade econômica, ela recebe, né, essa propulsão vinda do impulso fiscal, por outro lado, também a gente começa a ter mais dificuldades de conter o processo inflacionário, né? E por quê? Porque esse mesmo impulso fiscal que ativa a atividade econômica, ele impede que a política monetária seja mais ativa na contenção dos preços. Então, a gente tem para o ano de 2022 uma atividade um pouco maior, né? E eu vou ressaltar aqui que é um pouco maior porque 2% não é algo a se festejar, especialmente num país, né, de classe baixa, vamos dizer, de classe de renda média baixa, como é o caso do Brasil, né? Mas também com uma inflação mais alta do que se previa, né? Para se ter uma ideia, se não fosse essa queda de inflação provocada pela redução do ICMS, a gente terminaria o ano ali com uma inflação na casa dos 9%. Hoje a gente está falando de uma inflação na casa dos 7%, que ainda é uma inflação bastante alta. Patrícia, a gente estava conversando um pouquinho antes ali, tu disse, está sendo bem melhor do que a estimativa, mas tu entendeu que é tipo um adiantamento, que a gente está recebendo um adiantamento aí, né? Como é que tu vê, então, essa questão da previsão do PIB para 2023, já que a gente está fazendo esse adiantamento aí? Vamos lá, né? A gente está adiantando um pouco do crescimento que aconteceria lá no ano de 2023. Se nós olharmos, né, para as expectativas de maneira geral, todo mundo que aumenta a expectativa de crescimento de 2022 vai ajustando a expectativa de crescimento de 2023. E por que isso? Porque, basicamente, né, se enxerga nesses impulsos fiscais grande parte do crescimento que está acontecendo esse ano. A pergunta é se vai haver recurso suficiente para fazer a mesma coisa no ano que vem. Outra coisa importante é que o mundo está passando por um processo de desaceleração
justamente num processo de tentar conter o processo inflacionário, né? Então, o mundo inteiro está aumentando a taxa de juros. Quando se aumenta a taxa de juros, João, quando se aumenta a taxa de juros, Amanda, a atividade econômica no mundo cai. Né? E se a atividade econômica no mundo cai, o comércio internacional acaba caindo, tudo começa a funcionar mais devagar. Por um lado, a gente começa a conter a inflação, que é o alvo desse tipo de política, mas, por outro lado, a atividade econômica também se reduz, as oportunidades se reduzem, o crescimento econômico de todos os países acaba sendo prejudicado, né? A gente ainda está meio que na contramão disso tudo, porque a nossa grande relação com o mundo é ainda na produção e exportação de coisas que são muito importantes para o mundo e vai continuar havendo muita demanda, que, por exemplo, é alimentos, né? Mas, mesmo assim, não há dúvidas que a gente sofre esse rebote desse tipo de política. Com certeza. Patrícia, eu quero aproveitar e te perguntar sobre os efeitos da pandemia que ainda perduram nos dias de hoje. Eles impactam de que forma a nossa economia? Olha, se a gente for pensar, né, no nosso dia a dia, o fato de a gente estar podendo se reunir aqui sem máscara, né, é uma coisa que já mostra os avanços que a gente está vivendo, né? Então, a pandemia, ela deixou de ser a protagonista das nossas vidas, mas ela continua sendo uma coadjuvante relevante. Com certeza. Né? E o que é a maior parcela de impacto da pandemia nas nossas vidas hoje em dia? Ainda é a inflação. Né? Inflação é a inflação. É uma herança da pandemia ainda. A inflação é uma herança da pandemia. E essa herança, ela vem por várias frentes distintas, né? Em primeiro lugar, quando se fez lá o hashtag Fique em Casa, né? Para não ter problemas maiores de convulsão social, o que o mundo inteiro fez? Né? Os governos de todo mundo derrubaram dinheiro dentro da economia. Né? Foram trilhões de dólares derramados na economia. A gente preservou demanda num ambiente em que a oferta ficou limitada. Se você tem preservação de demanda com capacidade de oferta restrita, você desequilibra, você gera pressão de preços. Todo mundo começou a consumir pela internet, João. O que começou a acontecer? Congestionamento de navio, né? O preço dos fretes foi nas alturas. Exatamente. E para piorar a situação ainda teve uma crise energética. Resumo, a gente vive aí uma situação inflacionária em que não é só nós que tivemos uma inflação alta, mas praticamente todos os países do mundo. Patrícia, continuando dos desafios de pandemia, né? Quais são os impactos que a guerra da Ucrânia está refletindo nos preços dos insumos e no preço dos produtos agrícolas para exportação? Vamos lá, né, João? Uma coisa que eu... Não, mas está na linha, assim, ó. Eu me lembro de assistir os programas, né? Especialmente quando filósofos falavam e tudo mais a respeito de como seria a sociedade no pós-pandemia. E as pessoas diziam, nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos amar uns aos outros, nós vamos dar graça pela vida e tudo mais. Deu lá, 24 de fevereiro, o Putin invade a Ucrânia e nós estamos metidos aqui numa guerra que o Putin que pariu, né? Então nós estamos nessa situação. Olha, o que a gente tem da guerra? A guerra simplesmente ela é mais um elemento para pressionar preços. E por quê? Porque nós estamos falando de uma região que é altamente produtora de coisas muito importantes para o mundo. Nós estamos falando de uma região que é produtora de grãos, nós estamos falando de uma região que é produtora de petróleo e gás e uma região que é produtora de fertilizantes, né? Então, se você me perguntar o que a guerra está impactando, né? Está impactando muito no curto, no médio e no longo prazo, né? Eu acho que o mundo é diferente depois do dia 24 de fevereiro, né? E uma coisa que a gente está sentindo no curtíssimo prazo é justamente isso. A gente está vivendo um período em que preços de alimentos estão em níveis mais elevados, sem muita ideia de que venham a cair. Obviamente que a gente não está falando de máximas históricas sendo preservadas por muito tempo. A gente já viu preços mais baixos hoje do que a gente tinha, por exemplo, ali em março, abril. Mas a gente ainda tem dificuldades grandes, por exemplo, de... hoje uma safra se planta com custos 52% mais altos do que se plantava a safra passada. É bastante, né? uma inflação de 50%. Com certeza, né? E aí, então, fertilizantes, aquela região é uma região altamente produtora, a Rússia é a maior exportadora de fertilizantes do mundo, né? Então, quando você tem
uma economia que nem essa, né? Envolvida numa guerra e sofrendo as sanções que existem, né? Hoje no Brasil a gente não tem problema de fertilizante, mas a gente não tem esse problema porque a gente paga um preço muito alto para continuar tendo essa quantidade de fertilizantes. Então, a gente certamente está vivendo os impactos muito danosos dessa guerra. Mas logo no início que começou a faltar, o preço dos insumos, que eu tenho pessoas que eu conheço da área da agricultura, né? Que os preços triplicaram. Sim. Que disse, a gente pode resolver, ver essa situação, né, de duas formas. Podia faltar ou podia ficar mais caro. A gente está com eles mais caros, né? Muito mais caros. E aí, plantar fica mais caro e o produto lá na ponta acaba ficando mais caro também. Isso aí. Vou deixar a Patrícia tomar uma aguinha aqui e nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique com a gente. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta. Temos conosco hoje a economista-chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, e estamos falando sobre economia e empreendedorismo. E nós já temos aqui algumas perguntas dos telespectadores. O José Alfredo, de São Leopoldo, perguntou: diante das dificuldades da economia mundial, é o momento de abrir uma empresa, Patrícia? Olha, vamos lá. Vamos pensar que o momento de abrir uma empresa é quando você se sente preparado e quando você enxerga o mercado preparado para receber o seu produto, né? Então, antes de mais nada, é bem interessante que se faça uma pesquisa de mercado para ver as condições do mercado de receber a sua empresa, como é que são os seus concorrentes, saber se você tem condições, né, de manter aquela empresa funcionando, porque, bem ou mal, não interessa se a gente tem um ambiente de amplo crescimento econômico ou de recessão. A gente vai ter uma situação mais favorável ao crescimento das empresas, obviamente, no ambiente de crescimento econômico, mas mesmo em ambiente de crescimento econômico, tem empresas que quebram, né? E empresas que quebram por quê? Basicamente porque elas não entendem o mercado que elas estão inseridas, porque elas não têm uma boa gestão do cotidiano. Então, tem momentos de dificuldades, também surgem oportunidades. Com certeza. E né? nos momentos de abundância também tem empresas que quebram também. Com certeza. Vamos pensar que durante a pandemia, né, quantas empresas nasceram e fizeram sucesso justamente porque atendiam necessidades do consumidor, né? Eu vi muita gente ganhando dinheiro porque descobriu exatamente o que as pessoas precisavam nesse tempo. A gente viu aí gente fazendo máscara, a gente viu gente produzindo álcool em gel, a gente viu várias coisas surgindo justamente pelas necessidades derivadas da pandemia. E tinha empresas também que estavam em dificuldade e com a pandemia se recuperou. Empresas de material de construção, a decoração, muitos segmentos foram ativados. Com certeza, né? Então, a questão toda é a seguinte, obviamente, né, ambientes de crescimento econômico, eles geram mais condições para que haja crescimento. E por quê? Porque quando a gente tem um ambiente de crescimento econômico, na maioria das vezes as empresas não precisam vender, elas são compradas, né? As pessoas vão lá com o ímpeto de comprar. Quando a gente está vivendo um momento mais recessivo, tem que existir um esforço de venda muito maior, porque você precisa convencer o seu cliente da necessidade que ele tem do seu produto e principalmente que o seu produto vai saciar mais a necessidade dele do que a dos seus concorrentes, né? E muitas vezes fazer isso acontecer não é simples. E aí vem uma dica importante para os empreendedores, né? Muitas vezes os empreendedores eles são tomados pela essa roda viva do cotidiano e eles esquecem de planejar uma estratégia para fazer o seu negócio funcionar. E depois eles se esforçam
e não consegue ver isso virar lucro. Então, um bom planejamento, né, uma boa estratégia desenhada e depois, principalmente, uma estratégia bem aplicada é capaz de gerar excelentes resultados. Ótimo. Podemos fazer ainda mais uma perguntinha, então. A Maria Lúcia, de Canoas, perguntou: comecei meu trabalho como sacoleira e agora planejo abrir uma loja física para ter mais vendas. O que é necessário saber para ser viável ou não essa loja? Bom, vamos começar pensando o seguinte, né? Uma das coisas muito importantes quando a gente vai definir basicamente um lugar onde vai ser o nosso ponto de venda, né? É definir se aquele lugar ali é um bom ponto de venda, né? Então, antes de você escolher o lugar pelo aluguel que você vai pagar, você tem que pensar se aquele lugar tem potencial para ser efetivamente um lugar de vendas, né? Então, essa é a primeira definição. O segundo ponto é que ficou muito claro para a gente, né, que tão importante como estar lá com a sua loja física é você estar com as suas lojas nas redes sociais. Por quê? Porque, basicamente, antes a gente esperava o consumidor vir até a loja da gente, né? Agora a gente tem que buscar o consumidor. E essa busca ativa acontece via as redes sociais. Então, primeira coisa que você tem que fazer, né? Você tem que olhar para essa questão de escolher um ponto que seja efetivamente potencializador das suas vendas, e isso muitas vezes pode vir com um preço de aluguel mais caro do que você ficar num lugar que não faça esse serviço. E a pergunta é, se você não vai ter um ponto de venda que vai te ajudar a vender, para que ter uma loja física, né? Então isso é um ponto importante. Mas o segundo ponto fundamental é que o que muitas vezes o empreendedor não quer fazer, João, é fazer conta. Tá certo? Então, é você entender se hoje a sua operação gera resultado suficiente para você colocar uma loja no processo, para você ver se essa movimentação de recursos que você vai ter a partir da venda dos bens que você está vendendo, que no caso são as roupas, vão gerar renda suficiente para pagar o aluguel, para pagar o funcionamento dessa loja, principalmente para gerar o lucro que você precisa. Pagar o seu próprio salário, né? Com certeza. Então, esse tipo de coisa a gente tem que fazer. E aí é bem interessante a gente ter uma coisa em mente da gente, né? A gente não precisa fazer tudo isso sozinhos, né? A gente pode procurar ajuda. Se você saber vender bem roupa, procure alguém que pode te ajudar a estruturar esse negócio para que isso efetivamente vire algo que gere não só alegria para você, mas que gere grana para manter o seu negócio vivo por mais tempo. Maravilha! Eu quero agradecer a Patrícia Palermo, então, pelos esclarecimentos e esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades aqui no Papo Certo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Patrícia. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui hoje, né? Muito grato. E lembrando, então, aos telespectadores que o programa é reprisado também no dia seguinte, amanhã, às 7h30 da manhã. E amanhã, então, às 8 da noite, nós estaremos aqui ao vivo para mais um Papo Certo com a colunista Giovana Vargas, cirurgiã dentista, abordando o tema de implantes dentários. Até lá!